Aproveitando os irmãos que estão de pé, Mateus capítulo de número 26, nós vamos fazer a leitura. Mateus 26, verso 17. Glória a Jesus. Vamos ler até o versículo de número 30. Aqui diz que a última Páscoa e a Santa Ceia. Obrigado. Estarei ali fazendo a leitura, os irmãos pode nos ajudar. Eu vou ler um versículo, vocês vão lendo o seguinte. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com todos. E comendo ele, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Respondendo Judas, o que o trai, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todo, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que deste agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Os irmãos, por favor, poderão tomar os seus lugares. Meus irmãos, quero parabenizar o seu baterista, Rafael. Estou vendo ali, educadamente. É isso aí. Batendo a bateria educadamente, né? A gente vê muitos para ir fazendo barulho e não bate, não, eles dão bordoada. Então, garoto, continua nesse propósito, fazendo assim, que vai longe, né? É isso mesmo, Deus continua lhe abençoando. Meus irmãos, agradecemos a Deus em poder estarmos aqui nesta noite, participando da ceia do Senhor. Ceia, comunhão, né? Nós lemos no início: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu estava observando como é maravilhoso a gente ter união um com o outro. Que coisa boa, faz bem para a gente, nos traz saúde. Quando a gente tem comunhão um com os outros, nos traz saúde. Alegre em ver aqui o irmão João, meu professor, né? Foi meu professor de teologia, né? Graças a Deus, trabalhamos junto. Então são coisas que a gente fica feliz, né? Em poder rever os irmãos, essa comunhão que só Deus pode nos dar. A Bíblia diz lá no João 14, se não me foge da memória, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo. Vou fazer uma parada aí. Pergunta os irmãos, todos nós que aqui estamos: o mundo que nós estamos vivendo não está dando medo? Um mundo cruel, um mundo em que você, às vezes você liga o seu aparelho de televisão, você não tem mais prazer de ver tanta maldade, tantas pessoas sofrendo injustamente. Pessoas dentro da sua casa perdem as suas próprias vidas,
Mas Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo, porque o mundo não tem paz. Aleluia. Mas ainda encontra um povo na terra que tem paz, porque nós temos Jesus Cristo em nosso coração, né? Dá medo, irmão, o mundo está dando medo de viver. Mas se nós formos para a Bíblia, temos aqui o nosso professor João, sabe muito bem disso. A Bíblia deixa bem alerta, né? Quando essas coisas estiverem acontecendo, vocês não preocupam com isso não. Olha para cima. Aleluia. Porque é de cima que vem a nossa redenção. Então nós estamos esperando Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Ele vai voltar, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aqui, Jesus, todo mundo tem o conhecimento, Jesus se humanizou, foi homem, né? 100% Deus, 100% homem. Teve fome, teve cansaço, sofreu, padeceu. E agora aqui Jesus sabia que estava chegando um momento, Ele estava cumprindo todo o seu papel aqui na terra, obedecendo o seu Pai, que é Deus. E Ele sentiu o desejo no coração. Tem Bíblia que faz Jesus, Ele sentiu o desejo de participar da última ceia com seus discípulos. Então aqui Jesus, Ele sentiu o desejo de participar com os seus discípulos, fazer aquela reunião. Glória a Jesus, como estamos aqui nesta noite. Glória a Jesus, estamos aqui reunidos e unidos para participar dos dois emblemas que faz símbolo, que está simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é que nós vamos comer o corpo de Cristo, não é que nós vamos beber o sangue, aqui está simbolizando, né? Aqui nós estamos fazendo aqui uma memória, estamos lembrando do sofrimento em que o Senhor teve, por causa de nós que aqui estamos. E aqui então Jesus, Ele sentiu esse desejo, então ele disse para um dos seus discípulos, Ele disse: no primeiro dia dos pães asmos, pão sem fermento, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativo para comeres a Páscoa? Aí Jesus disse para eles: vocês ide à cidade, um certo homem, diz-lhe, o mestre diz: o meu tempo está próximo, a tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Jesus então falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão à cidade, vocês vão encontrar com o Zé Reis carregando uma lata de Zé Reis ainda carrega, né, Zé Reis? Alguma coisa na cabeça? Dá muito isso, é baiano carrega uma lata d'água na cabeça, não é? E naquela época também as pessoas carregavam as coisas na cabeça. Jesus falou: você segue um homem que vai estar com um canto levando na cabeça, segue ele, vai com ele. Quando na casa que ele entrar, vocês vão lá e falam: ó, o mestre mandou que nós acompanhemos esse homem, chegar lá vocês vão encontrar um lugar todo arrumadinho, mobiliado, então ali vai ser o preparativo, ali nós vamos reunir para nós participarmos da Páscoa. Era a última Páscoa. Glória a Jesus. Era a saída do povo do Egito, né? Vamos comer lá. Então Jesus, eu fico pensando, meus irmãos, como é maravilhoso. Às vezes a gente pensando assim, a gente fica analisando Jesus conversando com seus discípulos, falando para eles. Os discípulos fizeram como Jesus ordenara, prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Sentou na mesa com os 12. Hoje eu tive um dia que foi um dia bom. É bom de vez em quando a gente tirar esse dia, né? Eu falei com o Rafael, chegamos apressados. Eu fui lá para o sítio do Paulo. Estava eu, pastor Judaso, pastor José Milton, minha esposa, esposa do pastor José Milton. Ficamos lá sentados na mesa, almoçamos. Não é momento bom? Que coisa maravilhosa. Agora pensa aqui Jesus,
convidando os seus discípulos. Ele sentiu o desejo, o prazer de convidar os seus discípulos para estarem naquele momento junto. Jesus sabia que era o momento em que ele ia sair desta terra e ia voltar para o Pai. Mas Jesus, irmãos, ele disse para os discípulos: olha, eu vou embora, mas uma coisa eu tenho certeza, vocês não vão ficar sozinhos. Aleluia. E eu vou rogar ao meu Pai, vou pedir a Ele para que Ele envie o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Quando você sente no coração, eu creio que vocês também sentem. Eu estava na Secretaria de Saúde, eu fui com a minha esposa, aí sentei naquele banco lá da Secretaria de Saúde, aí fiquei assim sentado, olhando aqueles movimentos, aquelas coisas tudo, daqui a pouco, pensando nas coisas de Deus, daqui a pouco, irmão João, as lágrimas estavam descendo no coração, nos meus olhos, senti uma alegria, deu vontade de glorificar o nome do Senhor ali dentro daquele lugar, mas fiquei aguentando as lágrimas descendo, sentindo uma alegria tremenda. Aleluia. Glória a Jesus. E aí fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa, sentimos a presença de Deus. Eu creio que todos aqui que estão aqui também sentem, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que fala conosco. Então ele falou, olha, sentado ali com seus discípulos, batendo aquele papo, e Jesus falou, olha, está no momento de eu sair daqui. Jesus é aquele que conhece cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Vai para você ver o amor de Deus. Jesus sabia que ali tinha alguém que estava traindo, que ia trair ele. E Jesus então, participando do pão da ceia, ele respondeu e disse, ele entristecendo muito, começou vou voltar lá em cima. E os discípulos fizeram como Jesus lhe tinha ordenado, prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo ele, disse, em verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Olha para os irmãos ver, que momento de tristeza. Como dói uma traição. Jesus sabia que ali alguém ia trair ele, mas mesmo assim, Jesus reuniu os seus discípulos. E aí Jesus disse, entristecendo muito, começou cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai comer a cerca dele, como a cerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem há traído. Bom seria para este homem não houvesse nascido. Glória a Jesus. Parece que tem uma passagem que fala, melhor pendurar uma pedra de mó no pescoço e lançar no fundo do mar. Mas aí, pedra de moer é aquela coisa de moer milho, né? É aquela... Os irmãos conhecem muito bem, quando você vai levar um milho para moer, aquela pedra que... Era melhor pendurar uma pedra daquela no pescoço e lançar no fundo do mar. Então Jesus, eu fico pensando no amor que Jesus tem por nós. E respondendo o traidor, que é Judas, o que traiu, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. É você que está dizendo, eu não falei nada, né? Os irmãos observem que quando a gente está com a culpa, não precisa falar nada, que a pessoa mesmo se entrega, né? Você falou, eu não falei nada, é você que está se entregando, né? Mas ali Jesus estava mostrando o que para ele? Ô Judas, ainda tem oportunidade, né? Aí você volta lá para o livro de Gênesis, quando Abel pratica aquele crime a Caim, né? Mata o seu irmão, e Deus diz, Caim, ainda haverá aceitação para ti, né? O que Deus está dizendo? Rapaz, tem oportunidade, Caim. Aleluia. O que eu quero dizer, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus não olha como eu olho, como nós olhamos, não.
O amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é grande, louvado seja o nome do Senhor. Do momento em que nós voltamos para Ele, abraçamos a Ele, Ele está pronto para nos perdoar. Que amor de Deus, glória a Jesus. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, e os discípulos deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora os irmãos observem, isso aqui foi Jesus, a ceia aqui foi Jesus, a última ceia aqui na terra, né? Mas Jesus disse que nós vamos participar de uma grande, está nos guardando para participar lá no céu. Agora os irmãos observam, aqui Jesus estava presente com os seus discípulos. Lá no céu diz que Ele vai ter o prazer de nos servir. Irmãos, olha que prazer, irmão João. Sermos, né? Sermos recebidos por Senhor Jesus Cristo, para nós participar daquela grande banquete que nos espera. Então a ceia do Senhor é para que eu e você possamos manter a nossa vida espiritual na presença de Deus. Por isso que a ceia é muito importante. Quando as pessoas falam: eu não tomei ceia hoje, esse mês não tomei, aí passa aí um tempão. Não, meus irmãos, a ceia do Senhor, João diz o seguinte: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, o que diz? Não tem vida em si mesmo. Então a ceia é para que nós possamos manter a nossa vida espiritual diante dele. Aleluia. Assim como hoje nós levantamos pela manhã, eu creio que todos nós que estamos aqui, todos se alimentaram, cada um de uma forma, né? Às vezes alguém não almoçou, mas fez um lanche. Mas para quê? Para manter o nosso físico, né? Glória a Jesus, o nosso físico. E Jesus então, Ele falou: olha, a ceia é para isso, é para que eu e você possamos termos vida espiritual diante de Deus. Então por isso que todo mês, nós temos a ceia nas congregações, temos na sede, né? E assim nós vamos, até naquele grande dia, naquele último dia, ninguém sabe, nós estamos aguardando a Jesus. Pode ser nesta noite, pode ser hoje, né? Às vezes nem terminamos a ceia do Senhor, a igreja foi embora. A Bíblia diz que é um abrir e fechar de olho. Por isso, meus irmãos, que vale a pena nós estarmos na presença de Deus. Aí Jesus pega o pão, naquela época pão sem fermento, né? Não era pão fermentado não, pão asmo, sem fermento, parte, dá aos discípulos. Tem uma passagem, quando foi lá quando Jesus multiplicou o pão, Jesus fez uma oração, né? Era pão e peixe. Jesus deu aos discípulos, e os discípulos Que coisa interessante, as coisas de Deus são tudo em ordem, né, irmão? Parece que naquela época, voltando lá nesse assunto, tinha muita erva, grama, né? E Jesus mandou o povo se dividir cada um no seu lugar. Vá lá, discípulo, agora Jesus partiu o pão, deu por discípulo, os discípulos dando para o povo. Então, os irmãos observam que as coisas de Deus é feita tudo em ordem. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. Os irmãos oram, aqui já tem o pão já, para facilitar, já está preparadinho, aí sair preparando. Você olhando assim, parece que não tem significado nenhum, né? Comer um pedaço de pão, beber um pouquinho do cálice da uva, mas através desses dois emblemas, se você entrou aqui enfermo, você pode sair curado. Aleluia. Glória a Jesus. Foi através desses dois emblemas que eu estava numa das congregações nossa do campo, Ipiabas,
Já estava com a cirurgia marcada. Problema de cálculo renal. O médico já tinha olhado, já tinha fazido alguns exames. E na ceia do Senhor eu falei com os irmãos: irmãos, eu creio, se a igreja orar, e se Jesus quiser, Ele pode me curar. Aleluia. Não é que Jesus me curou, irmão? Graças a Deus. Curou. Eu voltei na segunda-feira no médico, e nem lembrei que eu tinha pedido a Deus. Fui no médico, o médico examinou tudo, olhou e ficou assim assustado, olhando para mim, olhava. Aí, o que foi? Eu falei: o que foi o quê, doutor? Você não estou? Ficou meio bobado, ficou confundido. Aí que eu fui lembrar, falei: foi Jesus que me curou. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos sabem que eu tenho aqui assim, ó, um sinalzinho como que alguém cortou e ficou uma... Nunca mais senti problema de rim. Eu rolava, saía de cima da cama, rolava no chão de dor, irmão. Então Deus, Jesus cura. Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi através da ceia do Senhor. Ao partir do pão, um pouquinho do cálice, a igreja orou e eu fiquei curado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo Deus que fez esta obra, Ele está aqui presente nesta noite. É o mesmo, não mudou. Aí Jesus diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Através do sangue de Cristo, que hoje nós estamos aqui dentro deste templo, desta casa, lavado e remido no seu precioso sangue. Agora eu pergunto para os irmãos: que coisa maravilhosa! Jesus tira o homem lá do lamaçal do pecado, fazendo tanta coisa errada, né? Eu estou te falando por mim. Não pensa os irmãos que o pastor Ligério foi coisa boa, não foi não. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele me arrancou lá do lamaçal do pecado, me purificou, e hoje eu estou aqui fazendo uso da palavra de Deus. É só Deus para fazer isso, irmão João Lemos. Só Jesus para fazer isso na vida de um ser humano. E fazer nós entender, fazer nós compreender o porquê que nós estamos aqui nesta noite. Foi através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Alguém olha: meu Deus, aquele irmão, era isso, era aquilo, agora ele foi transformado da água pelo vinho. Só Cristo pode fazer isso na vida do ser humano. Glória a Jesus. E aí a gente fica entendendo por quê. Se nós permanecermos firme, fiel, ou às vezes eu ouso dizer que não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer muito esparramo não, irmão. Crente não precisa fazer esparramo não, é só você guardar em silêncio, como diz lá em Lamentação: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa é aguardar, procurando fazer a vontade de Deus, né? Ser obediente à palavra de Deus e aguardando aquele momento, ou a volta do Senhor, ou a nossa partida para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta nova aliança que hoje nós estamos aqui, que a igreja está aqui agradecendo a Deus. Aí digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vai chegar um dia que nós vamos sair daqui, nós vamos participar deste banquete lá no céu com Jesus Cristo. Foi Ele que falou, foi Ele que nos prometeu. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel. Glória a Jesus. Aí, no versículo 30, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí Jesus foi lá para o Monte das Oliveiras, foi lá para um lugar chamado Getsêmani. Era onde se preparava a azeitona para fazer o azeite. Era uma prensa onde
passava ali, né? E Jesus então foi moído pelos nossos pecados. Tudo sofreu por causa de mim e você, que hoje estamos aqui. Então agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado, em sabermos que nós somos filho e co-herdeiro de Deus, aguardando aquele grande dia da volta do Senhor. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é para isto, é para nós lembrarmos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Sofreu por causa de mim e você, glória a Deus. Mas hoje nós somos libertos, agradecemos a Ele pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, agradecendo o Senhor Jesus Cristo. Não somos merecedor, mas a honra e a glória é dada ao Senhor que está no céu. Então, por isso, meus irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viva em união, porque não tem melhor coisa nesta vida eu poder abraçar os meus irmãos, eu poder ter comunhão com meus irmãos. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E só Deus pode nos fazer isto, né? Glória a Jesus. A gente só não faz isso se nós não quisermos, mas se quisermos, nós temos nós temos a plena liberdade, porque nós temos um Jesus que Ele está sempre pronto ao nosso lado para perdoar os nossos pecados e para nos dar vitória. Que Deus assim vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nesta noite continue falando em vossos corações. Glória a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nesta noite, se entrou aqui com problema, se Jesus quiser, Ele pode te curar. Glória a Deus, porque é para isso que Ele veio, para salvar, para curar a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, para batizar com o Espírito Santo, para nos dar alegria. Ele veio para isso, e nós estamos nesta noite, grata a Deus por esta grande oportunidade. Que Deus assim vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Quantas lutas acontecem neste mundo, quantas dores você passa. Aleluia! Quantas lágrimas derramadas, uma a uma, pelo chão. Vem Deus que Ele segura sua mão. Vem Deus que a vitória Deus te dá. Vem Deus, porque Deus quer te ajudar. Vem Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Vem Deus e você vencerá. Quantas horas tão difíceis você passa, até pensam em parar. Quantas outras abandonar. Vem Deus que Ele te ajuda a caminhar. Vem Deus, Deus te dá. Vem Deus, porque Deus quer te ajudar. Vem Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Vem Deus e você vencerá.
momento, será que é só comigo? Tem momento que às vezes vem aquele momento, mas não adianta nada parar. Nós temos que caminhar, né? Glória a Jesus. Não podemos parar. É a única coisa que não podemos é parar nossa caminhada para o céu. É com luta, é com problema, é com dificuldade, mas vamos caminhando porque a vitória é certa em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Rafael, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Que Deus continue abençoando nosso pastor Lidogério. Palavra maravilhosa.